Atos 15. Em Atos 15 nós vemos assim o início de algumas estratégias, na verdade, demoníaca, né, para começar a contaminar o puro evangelho, né, doutrinas humanas, né, começaram nesse momento a quererem aumentar as coisas de alguma forma a fim de macular a pureza do Evangelho de Jesus Cristo. Diz que alguns judeus cristãos desceram de Jerusalém para pregar, só que eles desceram para pregar a circuncisão conforme o uso de Moisés. Se não aceitassem, não poderiam ser salvos. Olha só, Jesus falou, né, para irem de Jerusalém por Samaria até os confins da terra, pregar o evangelho. E aí começa, alguns vão cumprir o que Jesus disse, né? Mas vão para ir apregoando que se os cristãos gentios não se circuncidassem conforme a direção de Moisés, não seriam salvos. Olha só como inicia assim, né, aquilo que é o desvio, na verdade, o afastamento da verdade, daquilo que é o poder do sangue de Jesus. Porque o que salva é o sacrifício de Cristo na cruz. O que salva foi a morte sacrificial de Cristo. E esses judeus cristãos já estão dizendo aos gentios que se converteram: se não se circuncidar, né, não poderão ser salvos. E Paulo e Barnabé têm, na verdade, uma briga com esses judeus cristãos que estão agindo dessa forma, com esses religiosos cristãos, que, embora tenham aceitado a Cristo, não compreenderam nada do poder sacrificial, da morte de Cristo na cruz, do propósito de Deus ao entregar o seu Filho pelo mundo. E diz o versículo 2 que Paulo e Barnabé têm uma grande discussão com estes homens que queriam macular o Evangelho de Jesus Cristo. E então eles resolveram ir até Jerusalém, sentar com todos os apóstolos ali e definirem realmente essa situação e todas essas questões que os judeus queriam carregar para dentro do cristianismo e, assim, afastar as pessoas da graça. Porque, conforme diz João 1, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade foi dada por Jesus Cristo. E, nesse momento, eles foram acompanhados pela igreja, passaram por Samaria, pela Fenícia, contando a conversão dos gentios. E era um motivo de grande alegria para todos os irmãos. Paulo e Barnabé comemoravam a conversão dos gentios, comemoravam a conversão dos não-judeus, né? Dos povos de outras nações, de outras línguas, e o próprio povo gentil comemorava. Mas vocês vão ver que quando eles chegam em Jerusalém, eles foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos anciãos, e eles anunciaram tudo o que o Senhor Jesus tinha feito pelo Espírito Santo, né? O batismo no Espírito Santo, e a libertação das pessoas, e a salvação das pessoas, e a quantidade de gentios, de não-judeus que estavam se convertendo ao Evangelho de Jesus Cristo. Alguns, porém, da seita dos fariseus que haviam se convertido a Cristo, tinham crido que era necessário se circuncidar. Lembra da circuncisão, que foi uma aliança feita lá com Abraão, que envolvia, né, cortar a pele do prepúcio do homem? Então, esse rito, essa aliança que Abraão fez ali com Deus,
esses cristãos, esses fariseus que se converteram ao cristianismo, queriam levar para os gentios que estavam se convertendo. Então, diz o versículo 5 que eles determinaram o seguinte, esses fariseus que se converteram, né, entre aspas, que era necessário os gentios se circuncidar e era necessário que eles guardassem a lei de Moisés. Então eles tinham esses dois mandatos para os cristãos gentios que se convertiam a Cristo, que era, eles teriam que se circuncidar, senão não seriam salvos, e eles teriam que seguir a lei de Moisés. E assim se congregaram os apóstolos, os anciãos, para avaliarem esse assunto, para discutirem o que realmente deveria ser imposto, o que deveria ser acrescentado a todo o evangelho que Cristo pregou, o que deveria permanecer dos ritos judaicos, daquilo que era a religião judaica sobre os cristãos. E houve uma grande discussão. Levantou-se Pedro e Barnabé e Paulo defendiam realmente aquilo que era a manutenção do evangelho puro de Jesus, conforme tudo que Cristo pregou. E pelo sangue de Cristo, realmente, as pessoas terem esse acesso à cura, ao milagre, à salvação eterna, conforme a pregação do Senhor. Nesse momento, Pedro, então, fica em pé e ele começa a testemunhar, porque ele foi um dos instrumentos que Deus usou. Lembra lá com aquele centurião? Pedro foi um desses instrumentos que Deus também usou para salvar, pregar para os gentios. E Pedro então se levanta e fala: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e acreditassem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, deu o Espírito Santo para eles, assim como deu para nós, os judeus. Pedro está contando, falando para todos os apóstolos, para todos os irmãos ali em Jerusalém. E ele continua: Deus não fez a diferença entre nós, judeus, e eles, não judeus. Deus purificou o coração deles pela fé em Jesus Cristo. Agora, por que vocês estão tentando a Deus, colocando esse jugo, essa cerviz dos discípulos? Esse jugo que nem nós, judeus, conseguimos carregar, nem nós, judeus, conseguimos suportar. O que seria isso? Nem os judeus conseguiam cumprir integralmente a lei. Nem os judeus, porque a Bíblia fala que aquele que tropeça em uma vírgula da lei é condenado em toda a lei. Aquele que julga pela lei, aquele que vive pela lei, ele será julgado pela lei, e uma vírgula da lei quebrada é condenação, é como se tivesse descumprido toda a lei. E Pedro fala: se nem nós, judeus, conseguimos suportar esse peso, né? Quanto mais imputar esse peso, levar esse peso, impor esse peso sobre os gentios. Nós cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. E Pedro, então, ali, ele toma uma atitude fundamental para aquilo que é o cristianismo e realmente não dar continuidade à religião fria, cética, ao ritualismo do judaísmo. Por quê? Porque agora, no tempo da graça, não é necessário mais a circuncisão, né? Do homem, porque a circuncisão que Deus espera é a circuncisão no coração, é a limpeza, né, de tudo aquilo que possa acumular sujeiras no coração.
A circuncisão do Novo Testamento é a circuncisão dos ouvidos, que é, na verdade, a limpeza de tudo aquilo que é o acúmulo de más notícias, de sujeiras, de contaminações, de difamações, de escândalos que matam a fé. Então, assim como o cumprimento da lei, o que acontece? É de uma forma espiritual e o cumprimento, acima de tudo, do amor, né? Não é simplesmente não matarás e quando convém, né, mata, né, apedreja. Não, é até o odiar já é, na verdade, contado como um assassino. Não é simplesmente e somente o adulterar, mas até o cobiçar já é contado. Por quê? Porque tudo envolve sentimentos no Novo Testamento. E Pedro, então, ele fala e esclarece e fecha esse assunto ali no meio dos fariseus que se converteram a Cristo, mas queriam continuar sendo pessoas que andavam dentro daquilo que era somente, né, leis sobre leis, regras sobre regras. E então, naquela contenda, porque eles queriam imputar aos novos cristãos, na verdade, uma continuidade do judaísmo, né? Então, Barnabé e Paulo, na hora, se negaram a levar tal jugo para o cristianismo. E então Pedro, ele toma essa postura, né, alegando que nem eles, judeus, cumpriam na verdade, viviam na verdade integralmente aquilo, quanto mais imputar isso sobre os cristãos novos convertidos, os gentios. Mas, sim, aquilo que Cristo pregou, cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. Assim, naquilo que é a conversão a Cristo Jesus, não é mais pelo cumprimento de ritos do Antigo Testamento, não é mais por circuncisão, não é mais por legalidade, legalismo, né, imposição da lei, cumprimento da lei, porque quem vive pela lei será condenado pela lei, mas sim por um relacionamento sincero, verdadeiro, genuíno, procedente do coração daquele que crer no Senhor Jesus Cristo, e este será salvo pela graça, porque nenhum homem alcança e é digno e é justo para alcançar a salvação. Você vê que Pedro diz, é um jugo que nem nós, judeus, conseguimos suportar, viver todo esse ritualismo e o legalismo da lei. Nesse momento que Pedro toma essa posição, toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam os grandes sinais e prodígios que Deus havia feito por meio deles para os gentios. Né? Vocês lembram quando Pedro pregou para os gentios lá, né, da corte italiana, a família inteira, os amigos, e quando ele acabou de falar que pelo nome de Jesus os pecados seriam perdoados, desceu o Espírito Santo, né? Você se lembra de Paulo, de Barnabé pregando, anunciando ali para o procônsul, para a multidão e os gregos, e eles creram de todo o coração, e os judeus se resistiram, e eles disseram, nós vamos então pregar só para os gentios, né, para os não-judeus. E ali muitos e muitos, multidões creram no evangelho do Senhor Jesus. E Paulo e Barnabé compartilham tudo isso que eles viram, o Espírito Santo descendo, né? Pedro foi lá, impôs as mãos sobre aqueles que estavam aceitando Jesus e eles recebiam o Espírito Santo com Paulo, com Barnabé, e diz então que todo mundo se calou diante dos testemunhos de que Cristo estava realmente, né, dando a salvação para os gentios. Cristo, pelo seu sangue, estava resgatando os gentios. E nesse momento, Tiago tomou a palavra e disse, Simão relatou como Deus visitou os gentios
para tornar eles um povo para o seu nome. E com isso, os profetas, na verdade, haviam confirmado que o Senhor tinha dito no passado: depois disso voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas antigas ruínas e tornarei a edificá-lo. Então Tiago traz à luz a revelação da profecia que se cumpria agora nos gentios, que o Senhor ia restaurar o reino, que o Senhor ia restaurar os povos, que o Senhor ia levantar da ruína o povo de Deus. Para que, versículo 17, toda a humanidade busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o nome do Senhor for invocado. Assim Deus faria grandes coisas. Então, na verdade, essa salvação dos gentios já estava determinada pelo Senhor no passado e prometida na Bíblia Sagrada, que o nome do Senhor seria invocado por todos os povos, tribos, línguas e nações, e não estaria contido só na mente e no coração do povo judeu. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Então, desde o início de tudo, o Senhor já planejava salvar pessoas do mundo inteiro para torná-las um povo de Deus, salvar todo aquele que viesse a Ele. Como o Senhor diz, chamei por um povo que não chamava por mim, né? Me manifestei a um povo que não me conhecia. Estes eram os gentios. E Tiago então diz: por isso eu julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se converterem a Deus. Então nós vemos aqui mais um apóstolo que realmente concorda, que não deve se colocar o que? Percalços, impedimentos para os gentios se converterem a Jesus, que não devia se impor doutrinas, ritos para que os gentios se convertessem a Cristo, mas sim somente fosse anunciado o Evangelho de Jesus para a salvação de todo aquele que cresce. Mas então eles chegam a um consenso que deveria ser estabelecido algumas coisas sim fundamentais para todos os cristãos em todas as eras. E o que foi estabelecido foi: escreva a todos os gentios que se converterem, que eles se abstenham das contaminações dos ídolos. Então, o que é isso? É para que todo cristão que verdadeiramente aceitar o Evangelho, todo gentio que aceitar o Evangelho, que deve se abster de se contaminar com ídolos, com imagens de esculturas, não ter diante de si imagens de escultura, como é o primeiro mandamento, na verdade, né? Não farás para ti imagens de escultura, não as servirás, não te ajoelharás, não a cultuarás, né? Então, isso foi mantido. Você vê aí que então é estabelecido as coisas fundamentais que todo cristão que se convertesse, todo gentio que se convertesse, não judeu, deveria manter. Então hoje nós vemos muitas pessoas que se converteram ao cristianismo, mas no entanto mantêm a contaminação dos ídolos, né? Mantêm diante de si imagens de escultura e as veneram, e se ajoelham diante delas, e as servem, né, com cafezinho, e as servem com ofertas, e as servem com entregas. Só que você vai ver na sua Bíblia, uma das coisas que ficou estabelecido para que todo que se convertesse ao cristianismo é que se abstenha da contaminação dos ídolos. Então, não pode haver realmente esse culto a imagens de escultura, não pode haver nenhum nome acima do nome de Jesus nas nossas vidas, porque só há um mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo. Só há um advogado, e a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado,
Jesus Cristo, homem, o justo, né? E então não há outro intercessor, é Ele que está à direita de Deus orando por nós, intercedendo por nós. Ele é o sumo sacerdote dos homens hoje em dia. Então, nós, como cristãos que se convertemos ao Senhor Jesus, gentios, não judeus, que aceitamos a Cristo, deve se abster da contaminação dos ídolos desse mundo. Então, ídolo é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Às vezes você fala, não, eu sei que Deus é só Deus, eu só amo a Deus. Imagina, mas se você for ver, muitas vezes, na hora que estes, que ainda continuam levando seus ídolos, suas imagens, quando eles vão orar, eles falam com essas imagens de escultura que, conforme diz a Bíblia, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem boca, mas não falam, tem mãos, mas não apalpam. E assim se tornam iguais a estes quem os servem. Então há muitos que o nome de Deus, o nome de Jesus é por último do último, né? E estão rogando a pessoas, a seres, a santos que na verdade já morreram, né? Foram homens de Deus. Vocês viram quando quiseram adorar Barnabé e Paulo? Eles na hora tiraram a roupa e disseram, de forma alguma, nós somos homens como vocês, não façam isso, só adorem a Deus, o Criador dos céus e da terra. Nunca um verdadeiro santificado pelo Senhor aceitará a adoração. Vocês viram quando Cornélio se ajoelhou diante de Pedro e quis adorá-lo? Pedro na hora mandou ele se levantar, se levante, adore só a Deus, eu sou homem como tu. Então nenhum santificado, nenhum santo do Senhor aceita culto. Nenhum santo do Senhor aceita que se ajoelhe para eles. Então, você que trouxe a contaminação dos ídolos ainda, embora você é um cristão, tire isso da sua vida, porque isso é desagradável a Deus. E até esses santos santificados, essas pessoas santificadas que você cultua, que você se ajoelha diante delas, que você ora a elas, essas pessoas mesmo, enquanto vivas, repudiariam a sua atitude, porque eles sempre pregaram que você deve adorar só a Deus, que você deve se ajoelhar só mesmo diante de Deus. Segunda coisa que foi colocada para todo gentil que se convertesse, se abster da contaminação dos ídolos e da prostituição. Então, na verdade, o sexo ilícito, aquilo que é a depravação, aquilo que é a prostituição, aquilo que envolve a imoralidade sexual, isso sim também foi colocado como um dos pontos fundamentais que não deve fazer parte da vida de alguém que se converte a Cristo Jesus. Perceba que essas são as decisões dos apóstolos, dos 12 apóstolos, após haverem a grande dúvida se deveriam manter os ritos judaicos, se deveriam manter a circuncisão, se deveriam manter ritos judaicos, se deveriam ser imposta o cumprimento da lei de Moisés. Então, hoje em dia ainda há igrejas que impõem a lei de Moisés para cristãos, o que não é viável e não foi permitido pelos próprios apóstolos, como a igreja que impõe que as pessoas devem guardar o sábado. Só que vocês precisam entender, quem se mantém na lei será julgado pela lei. Então, se você se manter na lei, uma vírgula que você quebrar da lei, você será condenado. Agora, é importantíssimo você entender essa verdade sagrada. Os próprios apóstolos resolveram que o que era importante ser mantido sobre os cristãos convertidos ao Evangelho de Jesus. Então, é se abster dos ídolos e se abster da prostituição, que é a imoralidade sexual, e também do que é sufocado e do sangue. Aqui envolve aquilo que era a alimentação.
Então, tudo que envolve alimentação saudável, na verdade, né? Então, havia um zelo pela alimentação, de não comer o que era sufocado, de não comer, né, o que tem sangue, não beber sangue, e isso também é banido para os gentios cristãos. Então, nós cristãos que somos gentios, nós estamos debaixo dessas ordenanças, na verdade, que vieram dos apóstolos no início do Evangelho de Jesus. Diz então, aqui Tiago ainda está dizendo, um dos apóstolos, Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem pregue, né? E cada sábado é lido o que Moisés quer para o povo. Então, pareceu bem aos apóstolos aquela decisão e eles iam enviar Paulo, Barnabé, a Antioquia, a saber Judas, Barsabás e Silas, homens distintos entre os irmãos, eles iam ser enviados a todas as igrejas onde se converteram os gentios, para que fosse determinado qual era a visão do apostolado, qual era a visão de Jerusalém, para que não chegassem mais lá judeus, cristãos, impondo doutrinas, na verdade, humanas e simplesmente religiosas que não faziam parte daquilo que era o ensino de Jesus Cristo. E diz então que eles escrevem uma carta, os apóstolos, os anciãos, os irmãos que estavam em Jerusalém, enviam para os irmãos gentios da Síria, da Cilícia, da Antioquia, e eles ali saúdam esses irmãos. E eles então escrevem nessa carta o que estava acontecendo. Eles dizem, olha, nós ouvimos aqui em Jerusalém que alguns saíram aqui de Jerusalém para perturbar vocês com palavras e imposições e perturbaram a alma de vocês, dizendo que vocês devem se circuncidar, dizendo que vocês não iriam ser salvos se não se circuncidassem, se vocês não cumprissem a lei de Moisés. Não ordenamos que eles fizessem essas coisas, mas pareceu-nos bem que nós determinássemos algumas ações que são importantes a vocês, gentios que se convertem a Cristo. Por isso nós elegemos alguns homens amados, homens marcados pelo Senhor Jesus, homens que já deram a sua vida pelo Senhor Jesus, que deram a sua vida pela causa de Jesus, e estes homens nós vamos enviar a vocês, Paulo, Barnabé, Judas e Silas, e eles vão anunciar o que nós decidimos. E, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor mais cargo algum sobre vocês, senão somente o que é necessário. E o que nós decidimos é que vocês se abstenham de coisas sacrificadas aos ídolos, que vocês se abstenham de sangue, né? Sabe, cultos que envolvem sangue, né? Alimento que envolve sangue, comidas sacrificadas a ídolos, rituais a ídolos, se abstenham, e da carne sufocada, e se abstenham da prostituição, das coisas benfazeis, se vos guardardes destas coisas. Se abstenham de coisas sacrificadas a ídolos, de sangue humano ou de animais, de carne sufocada e de prostituição. Então, o consenso foi não impor mais nada sobre os gentios, senão que eles guardassem essas coisas. Os gentios somos nós. Para que tudo vá bem com vocês, se abstenham destas coisas e tudo lhes irá bem. Tendo eles então despedido, partiram para Antioquia e foram entregar para a multidão essa carta, né? Então eram multidões de gentios que haviam se convertido já, e todos receberam esse anúncio, essa decisão do
do apostolado. E quando leram a carta para os gentios, né, eles ficaram super alegres pela exortação. E depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras da parte de Deus. E não ficaram ali muito tempo, mas voltaram para anunciar para mais pessoas ainda e dar a resposta para os apóstolos. Mas Silas achou bem ficar um pouco mais, na verdade ele estava sendo direcionado pelo Espírito Santo. E Paulo e Barnabé ficaram na Antioquia. Muitos gentios haviam se convertido na Antioquia e ali era pregada a palavra do Senhor. Alguns dias depois, Paulo e Barnabé iam tornar a visitar os irmãos por todas as cidades em que eles haviam pregado o Evangelho. Cada igrejinha, cada cristão que havia se convertido, cada gentil, Paulo e Barnabé iam em cada um para ver como eles estavam, para saber, né, em cada cidade como estava a condição espiritual deles. E diz então que nesse momento Barnabé aconselha que levem Marcos. Lembra aquele Marcos, João Marcos, que abandonou eles no caminho, né? Que no momento em que eles estavam lá, que Barnabé quase foi apedrejado, que Paulo foi apedrejado, Marcos já tinha vazado, né? Tinha ido embora, né? Ele não se julgou ser apto de suportar e realmente ele não seria apto, porque Paulo quase morreu. E nesse momento Barnabé fala para Paulo, vamos levar Marcos com a gente? E Paulo fica indignado, falou, poxa, como que você vai levar ele se ele abandonou a gente lá na Panfilha, se apartou de nós naquele momento da obra e você vai querer levar ele? E nesse momento Paulo não quis perdoar, né? Paulo guardou mágoa daquela situação e diz que Paulo e Barnabé acabam brigando, mas ali era, na verdade, uma permissão de Deus, porque então Barnabé se junta com Marcos e vai para um canto, e Paulo se junta com Silas e vai para outro canto. E, na verdade, multiplicou. Eram dois homens fortes, Paulo e Barnabé juntos. Agora, Paulo vai para um lado com Silas e Barnabé vai com Marcos para outro lado. E ali eles pregam mais e mais ainda a palavra do Senhor. Passaram pela Síria, pela Cilícia e iam passando em cada igreja, falando a decisão dos apóstolos, falando que não era mais, eles não eram judeus, não era para eles ficarem se circuncidando, não era para eles estarem, que eram obrigados a se circuncidar para serem salvos, e nem era para que eles, né, vivessem e estivessem debaixo da lei de Moisés, mas porque eles estavam agora debaixo da graça divina e deveriam se relacionar com Cristo, se abstendo da prostituição, se abstendo de ídolos, se abstendo de sacrifícios de ídolos, se abstendo de carne sufocada e de sangue, e que o Senhor lhes faria ter um abençoado caminho na sua jornada. Esse é o Evangelho de Jesus, esse é o Evangelho da graça, esse é o Evangelho de Jesus Cristo que está na Palavra de Deus. Continuemos no livro de Atos dos Apóstolos. Deus abençoe.